tarde, são mais de 30 os feridos dos confrontos de ontem. Antes e depois do Guimarães-Porto, adeptos dos dois clubes entraram em confronto. Dos 34 feridos, 3 ficaram em estado grave e um polícia foi operado esta manhã. Faltavam poucos minutos para o início da partida, mas em vez de entrarem em campo os craques, entraram as claques. Primeira do Futebol Clube do Porto. Os adeptos portistas derrubaram a rede e entraram no relevado perante o espanto geral. Como ninguém os impediu, prosseguiram e foram até ao outro lado do estádio, onde se encontravam os adeptos do Vitória. A polícia era pouca e chegou tarde. Ao que nos disseram, os homens da PSP foram chamados ao exterior do estádio por haver problemas com a claque portista à entrada para a bancada. Da PSP ninguém comentou a situação. Disseram que é assunto de relatório. E aqui, já os adeptos do Guimarães estão também em campo. A polícia ficou no meio das duas claques e não conseguiu resolver a situação. No meio do caos, houve quem sofresse sem nada ter feito para isso. Os feridos começaram a ser evacuados. 13 ainda antes do jogo começar. Mas no final, houve mais. Os jogadores deram as mãos e o exemplo. Entraram em campo e só aí os desordeiros começaram a voltar às bancadas. Lucílio Batista, o árbitro do jogo, é que não se deu por satisfeito. Enquanto não chegou o reforço policial, não entrou em campo. Quando a partida começou, no meio dos destroços, ficava ainda assim a esperança de que tudo estivesse sanado. Mas depois da partida, repetiram-se as cenas tristes. Primeiro, confrontos entre adeptos, ainda dentro do estádio. A polícia teve de voltar a entrar em ação e ouviram-se tiros. A derrota sofrida não ajudou a acalmar os minhotos que esperavam nas ruas pelos adeptos do Porto. Estes ficaram retidos no relevado, guardados pelos homens da PSP. Ao mesmo tempo, as forças de segurança tentavam limpar os arredores do estádio, dispersando os furiosos guimaranenses. Jogadores, técnicos e dirigentes dos dois clubes só saíram do estádio depois da 1h da manhã. Os adeptos foram saindo em pequenos grupos. Os autocarros fizeram um desvio de percurso para evitar o centro da cidade. Falta saber as consequências de tudo isto para os dois clubes. Em casos como este, uma vez que ocorreram dentro do estádio e nas imediações, poderá eventualmente dar interdição de campo de 1 a 6 jogos de interdição. Na sequência desta noite de confrontos, a polícia apenas prendeu 2 adeptos e ambos do Guimarães. Eles foram hoje levados a tribunal e libertados. João Castro tem 44 anos, é árbitro de futebol e foi detido por alegadamente ter agredido um agente da autoridade. Vítor Sérgio, de 17 anos, é membro da claque Insane Guys e resistiu à PSP na altura em que foi apanhado a atirar com pedras. Os 2 detidos, adeptos do Vitória de Guimarães, foram presentes esta manhã ao juiz de instrução criminal e aguardam em liberdade durante a fase de inquérito, não podendo mudar de residência nem ausentar-se do país sem a autorização do tribunal. Enquanto no estádio os adeptos se envolviam em confrontos, os bombeiros e os serviços do Hospital de Guimarães não tinham mãos a medir. O Hospital da Senhora de Oliveira atendeu 20 pessoas durante o futebol e no final do futebol. Dessas 20 pessoas que tinham ligeiras escoriações, 3 eram casos graves que foram transferidos para o Hospital de São João de Porto, sendo que entre essas 20 pessoas havia 2 agentes da Polícia de Segurança Pública, um deles que apanhou com um paralelo num pé e tinha o pé, portanto não sei se tinha o pé partido, penso que não, e um outro com uma ferida profunda no sobrolho e que teve que ser suturado e tratado. Dos 3 feridos graves transferidos para o Hospital de São João, 2 eram agentes da PSP. O guarda-vaz foi operado esta manhã ao maxilar superior, vai ficar em convalescença no Hospital Militar do Porto. O Porto marcou para quinta-feira uma decisão quanto ao futuro das suas claques envolvidas nos confrontos. Para já, os adeptos culpam-se mutuamente. As claques do Porto e do Guimarães trocaram acusações quanto à responsabilidade pelo que aconteceu ontem. Os adeptos do Porto dizem que foram mal recebidos. Foi a claque do Guimarães a primeira a provocar, mas sempre reconhecem que não deviam ter entrado no relevado. Houve 1 ou 2 elementos mais de cabeça mais quente, mais exaltados, com tudo que se tinha passado anteriormente, com a tentativa de agressão dos adeptos de Guimarães, e que já tinha acontecido também no ano anterior, e entraram para dentro do relevado. Foi um erro isso. Claro, porque entrar dentro do relevado da equipa adversária e tentar provocar ou tentar responder àquilo que os adeptos fizeram cá fora, ainda por cima no estado do adversário, acho que é um erro.
O líder da claque do Porto deixa um aviso: é preciso policiamento para evitar estas situações. Estas coisas têm que ser prevenidas durante toda a época, não é só quando. Aconteceu agora em Porto Guimarães, segundo que se diz, a pior de todos os tempos. Se calhar vai estar calma agora durante duas jornadas, mas não quer dizer que à terceira não aconteça isto. Que foi vergonhoso o que eles foram fazer para Guimarães, que destruíram tudo, insultaram o povo de Guimarães, caíram em cima dos adeptos de Guimarães, em que os adeptos de Guimarães tiveram a fazer alguma coisa, infelizmente, para se defender. A nossa concentração foi às 7h30, no Largo de Oliveira. Passado 10 minutos entramos no estádio de Guimarães com escolta policial. Portanto, a nossa claque não andou cá fora, saímos de Oliveira, fomos diretamente para o estádio. Nós com eles não se passou-se depois deles virem fazer a provocação à nossa bancada e nós invadimos também para os retirar de lá. A PSP já fez um primeiro relatório do que aconteceu e para explicar o que se passou no estádio do Vitória de Guimarães, eu tenho aqui ao meu lado o intendente Joaquim Santos, do Comando-Geral da PSP. Muito boa tarde. Quais são os responsáveis pelo que aconteceu? Isso é uma pergunta que eu gostaria também de saber responder, não é? Há uma série de circunstâncias que se podem apontar como estando na causa dos acontecimentos. Se calhar começará lá logo até pela formação das referidas claques e pela existência das referidas claques. Passará por circunstâncias pontuais, como sejam o facto de a claque do Futebol Clube do Porto, nós temos aqui indicado que chegou ao estádio em cima das 20 horas ou pouco depois das 20 horas, o que obriga a que a entrada seja um bocado feita à pressa e com uma certa confusão. Passará pela formação que é dada aos elementos das claques. Passará até, se calhar, por todo o esquema do desportivismo associativo que em determinados setores já se começa a ver em Portugal, não é? Eu não queria entrar muito em especulações deste género. O estádio fornecia condições? Não era um problema principal? Neste momento, há de facto aquelas imagens que as pessoas mostraram em que no topo do estádio se verifica que aquilo está em obras. Mas, no entanto, aquelas obras não são com certeza muito recentes e o policiamento que lá estava deu perfeitamente o mesmo número de elementos, deu perfeitamente conta do assunto e fê-lo com eficácia na última visita do Benfica, não é? Exatamente os mesmos números de elementos. E o comportamento da polícia? A informação que houve foi de que a polícia chegou algo tarde ao relevado. Não acha que terá havido erro ou na previsão do que se iria passar ou na execução de qualquer projeto? É muito fácil, depois do que aconteceu, é muito fácil dizer que aconteceu isto ou aquilo, mas o que se passa, efetivamente, é que quando os conflitos começam cá fora, parte do policiamento que estava dentro do estádio é chamado ao exterior para tentar resolver esses conflitos. E depois dá-se a entrada em catadupa, a entrada convulsiva. Então, é o efeito do cobertor, não é? Tapa a cabeça, a cabeça descobre os pés, não é? E é lógico que se nós puséssemos um elemento de volta de cada elemento da claque, não chegaria o dinheiro dos contribuintes para pagar. É claro que no relevado, na altura, havia uma insuficiente em termos de número de... Na altura em que as claques acabaram por forçar a entrada, acabou por haver, porque entretanto tinham sido deslocados para o exterior. Digamos que para o número de adeptos esperados, a quantidade de policiamento era perfeitamente suficiente. Nas imagens de televisão, parece claro que quem começa a invasão são, obviamente, adeptos do Futebol Clube do Porto e estão identificados como tal. Porquê é que a polícia só apreendeu adeptos do Guimarães? Bem, repare, eu julgo que a polícia, não tenho a certeza, a polícia limita-se, ou melhor, tem essencialmente que proteger as pessoas e não que andar a fazer prisões indiscriminadas. Pelo que nós vimos nas vossas imagens, se a polícia fosse pensar essencialmente em prender e não em proteger, então tinham umas centenas de detidos, não é? O que é que fazer com eles? Admite no futuro que a polícia portuguesa adote o sistema, por exemplo, que se utiliza na Grã-Bretanha, que é o de, através do vídeo, identificar adeptos mais arruaceiros e depois efetuar detenções? No Estado da Luz já está montado um sistema desses. Se funcionará bem, se não funcionará bem, não sei, mas pelo menos já está montado, não é? E eu julgo que para lá caminharemos, pelo menos nos estádios com maiores responsabilidades a nível da primeira divisão. Intendente Joaquim Santos, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Uma mulher suspeita de tráfico de droga foi libertada pela polícia. Tudo porque ninguém encontrou um juiz que confirmasse a prisão. A reportagem daqui a pouco. Foi uma noite de susto na Ilha do Fogo, em Cabo Verde. O vulcão da ilha interrompeu o seu sono de 44 anos e entrou em erupção. O governo cabo-verdiano criou um gabinete de crise que se deslocou à Ilha do Fogo para acompanhar a situação. Durante toda a noite, a lava saiu da cratera do vulcão, mas em pequenas quantidades. A população que vive no local fugiu para a localidade mais próxima e, para já, não há vítimas. É este o vulcão do Pico, na Ilha do Fogo, que de madrugada voltou a entrar em erupção.
Estas imagens foram recolhidas há algum tempo pela equipa do programa Gente Remota. A atividade vulcânica começou próximo do vulcão principal da Chã das Caldeiras. As populações que vivem nas encostas do pico tiveram que deixar a região. Até ao momento não há notícia de vítimas, mas ainda não foi possível confirmar se já foram destruídas algumas casas. Testemunhos em Mosteiros, a localidade onde fica a Câmara da Ilha do Fogo, garantem que a erupção não é grande. Terá sido precedida por um abalo sísmico de magnitude 5 na escala de Richter. As fumarolas do vulcão são visíveis em diversas zonas da ilha e nas localidades situadas perto da Chã das Caldeiras está a cair uma chuva de areia preta e fina. 8 das 10 ilhas cabo-verdianas são vulcânicas. Na Ilha do Fogo, o pico tem 2.829 metros de altura. A cratera vulcânica tem um diâmetro de 500 metros e eleva-se no interior de uma enorme caldeira chamada Chã das Caldeiras. Entre os séculos XV e XVIII, o vulcão esteve em atividade regular, com explosões de intensidade moderada e com emissão de fumos e derrames de lava. O sismo de ontem à noite, segundo informações locais, abriu uma fenda de 200 metros. As autoridades cabo-verdianas criaram de imediato um gabinete de crise para acompanhar a situação. O primeiro-ministro chegou à ilha há menos de uma hora e o ministro da Defesa está a esfiar as operações de controle. Em Mosteiros estão 2 missionárias que ajudaram a acolher alguns refugiados. Há pouco falamos com uma delas. Em princípio, aquilo que eu vi não é assim ainda bastante grande nem pequeno. Mas como é tudo à volta do vulcão, por assim dizer, ao pé do vulcão, aquilo está de facto em chamas. Na Câmara Municipal da ilha acompanha-se a evolução a par e passo, mas para já acredita-se que não há motivo para grandes apreensões. A informação que temos, a situação neste momento é calma, porque há uma zona vizinha do vulcão que não é a Chã das Caldeiras, que é a zona de relvas. As pessoas que foram evacuadas da noite até amanhecer já regressaram para casa. A zona da Chã das Caldeiras, que fica aproximadamente 1 quilómetro, 1,5 quilômetro longe do vulcão, as pessoas ainda continuam também numa zona vizinha, não em Chã das Caldeiras. A RTP sabe que no local está também um vulcanólogo cabo-verdiano a avaliar a dimensão e o possível desenvolvimento desta erupção. A última vez que o vulcão despertou foi em 1951 e durante 40 anos esteve adormecido. E nós acabamos de falar com esse vulcanólogo cabo-verdiano que se encontra na Ilha do Fogo, a assistir tudo. Ele diz que no local há pessoas que ainda correm perigo de vida. Vamos ouvir o que ele disse. Esta erupção, neste momento, consta de 7 focos emissores e um dos quais, o principal, o primeiro a surgir, que neste momento derrama já lavas que desce pela Chã das Caldeiras. Estes 7 focos estão distribuídos 4 na encosta do vulcão principal e os outros 4 na chamada Chã das Caldeiras. De acordo com os que conheceram a erupção da Ilha do Fogo e também pelo relato do professor Orlando Ribeiro, no trabalho que ele fez sobre essa erupção, aqui pelo menos chegou-se à conclusão de que essa erupção é de intensidade inferior ao que houve na erupção de 1951. No entretanto, como apenas ainda há um dia de erupção, parece-me, quero crer, que ainda é cedo para dizer concretamente qual é a intensidade dessa erupção. Ao que parece, com a lava a correr já, parece que ainda há pessoas que estão a morar nesse local e que não querem sair daí. Um depoimento recolhido há pouco com um vulcanólogo de Cabo Verde que se encontra na Ilha do Fogo. Os comerciantes de Valença querem contratar vigilantes para proteger as suas lojas. A Associação Comercial da Vila lançou um inquérito para saber se os comerciantes são dispostos a pagar a contratação desses vigilantes. Tudo porque os assaltos triplicaram em Valença. A Maria Cerqueira foi à Vila saber o que se passa. O medo dos assaltos a tirar o sono aos comerciantes de Valença queixam-se de pouco policiamento para a crescente onda de criminalidade e apontam o dedo à abertura das fronteiras. Já tínhamos tido a preocupação quando da abertura total das fronteiras e do desguarnecimento das forças policiais nesses mesmos locais
que passaríamos a ter que contar com os delinquentes daqui da nossa região, como também dos possíveis vindos do lado de Espanha. Portanto, isto tem-se notado, temos tido essa situação aqui bem patente. Quase todas as semanas temos assaltos, não só aos estabelecimentos, mas principalmente aos estabelecimentos. Os comerciantes receiam chegar à loja de manhã e encontrar a porta arrombada. Por isso, estão a investir em alarmes, mas mesmo assim, os assaltos aumentam de dia para dia. Todos se queixam da mesma coisa, um foi assaltado, outro foi assaltado, não sei. Nos últimos tempos tem sido mais? Nos últimos tempos, ouve-se dizer que sim. Toda a gente por aí. Tem a ver com a abertura das fronteiras, na sua opinião? Eu acho que sim. Eu acho que sim, que é a fronteira livre que é a pior. O presidente da Associação Comercial de Valença, preocupado com esta situação, convocou os sócios para uma reunião e avançou com a proposta de contratar vigilantes. Convocámos uma reunião, apresentámos uma proposta para a criação de vigilantes aqui para a Fortaleza e também para a parte da periferia da Fortaleza. Os comerciantes fazem contas à vida, ou pagam a vigilantes ou se sujeitam a mais assaltos. Uma mulher acusada de tráfico de droga foi libertada porque não havia juiz para confirmar a sua prisão. Juntamente com ela, outros 9 detidos voltaram a casa. Tudo porque, com a greve dos juízes, ninguém os ouviu dentro das 48 horas de detenção previstas pela lei. 10 indivíduos detidos aqui neste edifício da Polícia Judiciária, lá em cima, no Tribunal de Instrução Criminal, saíram ontem tranquilamente ao fim da tarde. 10 indivíduos que tinham sido detidos pelas forças policiais na sexta-feira. O certo é que durante o fim de semana não estava nenhum juiz de serviço permanente no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. E ao fim de 48 horas, sem serem presentes aos juízes nem interrogados, como manda a lei, o delegado do Ministério Público mandou-os embora. Entre estes 10 indivíduos detidos pelas forças policiais, como vos dizia, estava uma mulher de 67 anos do bairro de São Vítor, no Porto, suspeita de ser traficante de droga e de receber objetos roubados. Tudo isto aconteceu e os 10 indivíduos saíram porque não havia juiz de serviço no fim de semana, nos turnos de fim de semana. É a primeira vez que tal acontece. Os juízes ausentes estavam em greve aos turnos de fins de semana e feriados. Há uma greve que está anunciada e decretada pela nossa Associação Sindical já em junho de 94 e desde aí... Porque não são pagos os turnos aos sábados, domingos e feriados? Não são pagos os turnos aos sábados e domingos. O Ministro está ao corrente desta situação e ainda não tomou qualquer providência concreta. Não acha que, de alguma maneira, o Tribunal está a deitar por terra todo um trabalho de investigação e procura da PSP, da GNR, por exemplo? Ora bem, pôs, neste caso concreto, efetivamente pôs, porque há uma série de efetivos que estiveram ao serviço, nomeadamente mandados de busca que foram efetuados e que determinaram determinadas detenções. E há um serviço que ficou parado. O certo é que os juízes querem que lhes sejam pagos estes turnos extraordinários em atraso desde setembro de 93. Cabe agora ao Ministério Público tratar do caso dos 10 detidos 48 horas, que voltaram para casa por não haver juiz no Tribunal de Instrução Criminal do Porto este fim de semana. Para saber como é que isto é possível, eu tenho aqui ao meu lado o conselheiro Chichorro Rodrigues, do Conselho Superior de Magistratura. Muito boa tarde. Exato. Não acha que isto de haver juízes que não estão disponíveis para emergências é uma irresponsabilidade da parte dos juízes? Eu julgo que não será tão... o termo usar não será propriamente irresponsabilidade. Então o que é? É possível que haja irresponsabilidade da parte dos juízes, mas julgar desde já os juízes pelo que se passou parece-me prematuro. Mas, como sabe, houve da parte dos representantes sindicais dos juízes uma greve decretada em junho em consequência de não lhe serem retribuídos determinados... Sim, mas vamos lá ver. O Estatuto dos Juízes implica a sua disponibilidade para estas situações. Se eles não estão disponíveis, estão em violação do seu próprio Estatuto. Não, mas também é preciso ver que essa greve, que está decretada desde junho da Assembleia Geral, foi sem prejuízo, por exemplo, da liberdade das pessoas. Quer dizer, houve o cuidado de salvaguardar a liberdade das pessoas. Quer dizer, nunca nenhum indivíduo estaria... A liberdade de quais pessoas? Neste caso não é aplicável ao caso. De qualquer das maneiras. Portanto, há negligência neste caso? Não assento, porque, como digo, foi ao Conselho ainda não chegou nada. O Conselho toma conhecimento há cerca de 2 horas do que se passou. Não houve qualquer espécie de participação no Conselho Superior de Magistratura. Evidentemente que se houver a responsabilidade dos juízes na inexistência de juízes, junto de juízes criminais, para legalizar a prisão daqueles que foram presos, evidentemente que o Conselho atuará. E quais serão as sanções se isso se confirmar? As sanções são de natureza disciplinar.
Nomeadamente? Nomeadamente, isso agora há um quadro de sanções disciplinares aos juízes que agora não sei a que ponto poderão ser, porque depende de muitos fatores e a responsabilidade disciplinar terá que ser apurada, que de facto, a existir, terá que ser apurada. Não acha que este tipo de situação leva a um certo descrédito do sistema judicial? Isto é, os polícias prendem e depois os juízes ou libertam, ou pronto, libertam em segunda lei, ou nem sequer estão presentes para confirmar a prisão. Não acha que isto faz com que o cidadão perca confiança na sua justiça e leva até a PSP, como fez outro dia, a emitir? Estou a concordar consigo que daí resulta necessariamente um certo descrédito para a justiça. Agora, o problema não é resultar de descrédito para a justiça, o problema resulta de quem é a culpa, a quem será imputável esse descrédito que resulta para a justiça. E na medida em que, julgo eu que é do conhecimento público, primeiro, que o Conselho Superior da Magistratura tem hoje em dia pendente no Supremo Tribunal de Justiça um processo proposto por juízes contra a atitude que o Conselho Superior Judiciário, na sequência do diploma que criou os turnos, os decretou e está pendente de recurso. E, por outro lado, sabendo-se como é do conhecimento geral, que a nível judicial, que os funcionários, que os magistrados, que os funcionários decretaram greve porque se julgam que os seus direitos são postergados através de um diploma que não lhe retribui o mínimo que se retribui a qualquer cidadão que, enquanto sacrifica o seu direito de descanso semanal e, simultaneamente, não lhe retribuem as despesas. Mas, ver, os juízes que têm salários muito altos e equiparados, por exemplo, aos políticos, estão preocupados com isso e não estão preocupados com a segurança dos cidadãos. Eu acho que aí é um discurso um pouco incongruente. Não será bem assim. Os juízes, para já está a equiparar, está a fazer uma equiparação que não me parece que será assim tão linear. Não ganham tão mal como isso, comparado com os funcionários públicos. Portanto, também não tem muitas queixas a nível de salários, pelo menos comparado com o resto das pessoas. Se diz que os juízes, face aos restantes cidadãos, aos restantes funcionários públicos, são melhor pagos, não diz uma verdade, é uma verdade que qualquer pessoa pode compreender. Não é? Que não é difícil de compreender. Quando diz que estão equiparados aos políticos, já talvez não esteja... É um estatuto equiparado aos políticos. Um estatuto remuneratório. Em certa medida, mas é preciso não confundir que o juiz tem... Mas, portanto, aceita o princípio, portanto, de que, mesmo em greve, um juiz não pode pôr em causa uma audição de emergência, como foi este caso. Aceita esse princípio? É diferente. Repara, o problema não se pode pôr bem assim. O problema tem que se pôr ao contrário. Repara, há um princípio importante, que é o princípio da liberdade dos presos. Quer dizer, os presos não podem estar presos mais de 48 horas. Esse está considerado a Constituição. E o juiz não pode estar ausente mais de 48 horas incontactável. Para já é uma surpresa para o Conselho, neste momento, ser deparado com a situação de não existir nos JICs do Porto juízes de turno, um juiz a substituir. Já que, como eu digo, na greve decretada pelos juízes estava prevista a existência de juízes prontos a colocarem em liberdade quem fosse apresentado nas 48 horas, por forma a não ser postergado o princípio constitucional das 48 horas de prisão. Por consequência, para o Conselho é uma surpresa. E repara, haver durante 48 horas um JIC sem juízes, ou pelo menos de forma a não poderem ser legalizados. É uma situação anormal. Repara, é uma situação anormal que escapa a uma normalidade e que escapa mesmo aos limites em que foi fixada a greve. Conselheiro Xuxô Rodrigues, muito obrigado. Muito obrigado, eu. O Benfica no rescaldo da goleada. Depois dos 4-1 de Faro, vêm as críticas aos jornalistas para ver dentro de instantes. A polícia espanhola suspeita que há portugueses envolvidos no assalto a um carro de transporte de valores. Um segurança foi morto durante o roubo e o carro dos assaltantes tinha sido furtado em Portugal. O correspondente da RTP em Espanha, Vasco Lourinho, tem os pormenores deste assalto. A polícia, que investiga o assalto a um caminhão blindado de uma empresa de segurança da Galiza, continua a trabalhar sobre 3 hipóteses. Por um lado, admitem a possibilidade de que o assalto, no qual morreu um agente de segurança e outros 2 ficaram gravemente feridos,
tenha sido realizado por um comando do GRAPO, Grupos Revolucionários Antifascistas 1º de Outubro. A outra hipótese considera que o golpe pode ser obra do Exército Guerrilheiro do Povo Galego Livre, uma organização terrorista com profundas raízes estratégicas em Portugal. E, por último, os investigadores não rejeitam a possibilidade de que o assalto ao caminhão blindado tenha sido cometido por uma quadrilha internacional de portugueses e espanhóis. Bajó um chaval por aqui correndo. Passou um rapaz a correr e vimos dois homens com capuz e armados. Começaram a disparar. Eu fui para dentro e 2 minutos depois ouvimos uma explosão. E não passaram nem 2 minutos e saiu uma explosão. No assalto ao caminhão blindado que transportava 150 mil contos de um supermercado de Lugo, os ladrões usaram explosivos e munições do calibre 7,62 NATO, bastante frequentes em Portugal. Milhares de palestinianos saíram hoje às ruas para protestar contra a morte de 2 extremistas. Os manifestantes acusam Israel e Yasser Arafat de terem morto os extremistas, mas a polícia palestiniana diz que eles morreram por acidente quando manuseavam explosivos. Milhares de apoiantes do Hamas manifestaram-se esta tarde contra a autoridade palestiniana e declararam guerra sem tréguas a Israel. Num claro desafio à proibição de manifestações, os apoiantes do movimento radical islâmico encenaram um funeral simbólico das 6 vítimas da explosão de ontem no 3º andar de um prédio de Gaza. Estes milhares de manifestantes acreditam que a explosão foi um atentado israelita com a cumplicidade da autoridade palestiniana sob o comando de Arafat. Os visados pelas acusações do Hamas têm outra versão. O andar era uma fábrica de explosivos e os ocupantes estavam a preparar bombas e houve um acidente. O local era usado para fabricar explosivos para o Hamas. Encontramos no local cerca de 30 quilos de um líquido usado para fazer explosivos. A tentativa de provar que Israel é responsável é um completo disparate. Em vez de matarem outras pessoas, aqueles senhores mataram-se e graças a Deus que não mataram ninguém. Uma das vítimas da explosão foi Kemal Khalil, um destacado operacional do Hamas procurado pelas autoridades israelitas por envolvimento no assassinato de um oficial em 1993. Era um herói dos radicais islâmicos, agora tornou-se em mais um mártir do Islão. O êxodo de refugiados no Burundi parece ter parado. Muitos estão a regressar, mas com medo. É que os combates continuam e não há garantias de proteção para todos os refugiados. O êxodo de refugiados para a Tanzânia está controlado por agora. Cerca de 50 mil pessoas iam a caminho da fronteira à procura de proteção. Mas a Tanzânia já não tem capacidade para receber mais refugiados e decidiu encerrar as fronteiras. As Nações Unidas conseguiram convencer parte dos refugiados a regressar. Pelo menos 8 mil aceitaram o transporte nos 25 caminhões das Nações Unidas. Cerca de 20 mil pessoas ficaram instaladas provisoriamente num campo junto à fronteira. As Nações Unidas tentam obter dos militares do Burundi a garantia de total proteção a todos os campos de refugiados, em especial para aqueles que ficam localizados perto da capital, pois é na capital que está centrado um dos principais focos de violência entre Tutsis e Hutus. Já morreram cerca de 200 pessoas, confrontos violentos depois das milícias de Tutsis terem expulso Hutus de certas zonas da capital. O medo da repetição dos massacres que aconteceram há um ano no Ruanda provocou a fuga de milhares de Hutus. Os diplomatas no Burundi afirmam que a crise ainda está longe do fim. Um acidente de comboio matou 15 pessoas na Tailândia. O comboio embateu num veículo pesado e descarrilou. Seguiu-se um incêndio e dezenas de pessoas ficaram presas nos destroços, tendo que esperar várias horas até serem libertadas. Morreram 15 pessoas e 100 ficaram feridas. Rui Costa brilha em Itália. A imprensa já lhe chama o novo Platini. Uma história para contar daqui a pouco. Os países que vão participar na Expo 98 reuniram-se hoje pela primeira vez. Eles viram grafismos a 3 dimensões, mostrando como vai ser a exposição. 1998. Lisboa será a capital dos oceanos.
Por isso mesmo, o Oceanário é já considerado a maior atração da Expo 98. Trata-se de um projeto para o maior aquário da Europa. Ao todo, vão lá estar 25 mil espécies. Serão precisas 2 horas para ver todo este fantástico espetáculo. O pavilhão multiusos, inspirado na estrutura das naus portuguesas, um mega projeto destinado a mega concertos e eventos desportivos, com capacidade para 16 mil pessoas. Não vai fechar portas com o encerramento da Feira Internacional. Mas há mais. O pavilhão do futuro será dedicado à investigação e preservação dos mares. Aqui vai ficar o pavilhão de Portugal, da autoria do arquiteto Cisa Vieira. Neste espaço vão ficar os pavilhões estrangeiros. Depois de 98, será a futura FIL. A Estação do Oriente, o maior interface do país, irá articular os comboios internacionais, metro, autocarros, elétricos e táxis. Estas, algumas das joias da Expo 98, dadas hoje a conhecer durante a primeira reunião de países participantes na feira. O encontro, destinado a sensibilizar representantes dos governos de 63 países a participar na Exposição Mundial de Lisboa, o que não vai ser difícil. Temos realmente condições para fazer uma exposição que se destacará das anteriores. Presumo que inauguraremos mesmo uma nova época nas exposições mundiais, temos razões para o pensar. Com a exposição, uma nova cidade irá nascer junto ao rio. Os autarcas querem mais poder e mais dinheiro. A Associação de Freguesias encontrou-se hoje com os líderes do PS e do PSD para saber o que pensam sobre o assunto. O PSD de Fernando Nogueira e o PS de António Guterres. 2 hipóteses para o próximo governo de Portugal. As freguesias sabem-no e esta manhã foram dizer de sua justiça aos 2 líderes. O Dr. Fernando Nogueira ou o Engenheiro Guterres, um deles será Primeiro-Ministro e obviamente que nós precisamos de saber, enquanto responsáveis pelas autarquias freguesias, precisamos de saber a opinião deles em relação às temáticas que concernem o desenvolvimento das políticas de freguesia. Nogueira foi o primeiro presidente social-democrata a receber a direção da ANAF, Associação Nacional de Freguesias, e ouviu pedidos de mais competências, meios financeiros, direito de petição e consulta e definição do regime de permanência dos homens das juntas. São matérias delicadas que têm que ser estudadas com cuidado, porque não podemos estar a fazer, e não fizemos quaisquer promessas demagógicas, fizemos a promessa mais segura foi de que iríamos dialogar com eles, como eles efetivamente têm direito a dialogar com as direções partidárias. E no Largo do Rato, a ANAFRA encontrou uma direção partidária que já prometeu mudar algumas coisas na distribuição dos poderes locais quando for governo. Para as freguesias, a questão é agora ver se as promessas do PS são para cumprir. O Partido Social Democrata, o Presidente do Partido Social Democrata, foi a primeira vez que nos recebeu. Agora, do Partido Socialista, nós, de facto, contamos com as promessas que têm vindo a fazer ao longo dos anos. Só esperamos que, se porventura o Sr. Engenheiro Guterres vier a ser Primeiro-Ministro, que as execute. Muito mais do que promessas, compromissos efetivamente estabelecidos e que já estão traduzidos na prática em iniciativas de lei que o PS ao longo destes anos tem apresentado na Assembleia da República para que a descentralização, o reforço de competências, afinal de contas uma melhor relação entre o poder local, também ao nível de freguesia e as populações, tanto em meio urbano como em meio rural, seja uma realidade. O Governo decidiu baixar o preço de alguns combustíveis a partir da próxima quinta-feira. O preço do gasóleo vai baixar 2 escudos, fixando-se nos 113 escudos por litro. Também o fuel óleo vai ficar mais barato, 50 centavos. O litro deste combustível passará a custar 27 escudos e 50 centavos. A gasolina com e sem chumbo vai manter os preços atuais. O PS foi a Évora dizer que está preocupado com a seca na região. O grupo parlamentar socialista comentou o plano hidrológico espanhol, queixando-se do que considera ser o secretismo das negociações. Os parlamentares do PS enfatizaram os problemas ligados à agricultura e à questão da seca e ainda à situação dos programas hidrológicos nacional e espanhol. Jaime Gama adiantou que o empreendimento do Alqueva é questão importante, mas que outras situações merecem também atenção. E concretizou dizendo que, enquanto o programa hidrológico no nosso país continua mantido em secretismo, os espanhóis têm rentabilizado todos os recursos hídricos e acrescenta que, ao momento, se desconhecem o teor das negociações e de eventuais cedências que possam ter sido feitas. Há a voz das autoridades espanholas, que é clara e firme em relação ao seu programa, ao seu projeto, às suas opções, envolvendo Portugal. E há a voz das autoridades portuguesas, que é empastelada
tímida, titubeante e nada afirmativa em relação ao concreto. E nós desejamos concretizar estas matérias e saber até que ponto há ou não há compromissos do governo português em relação à Espanha nestes domínios e quais são. E Jaime Gama diria mais, teorizando a questão que envolve a propriedade de um curso de água internacional. O Rio Tejo, o Rio Guadiana ou o Rio Douro, por nascerem em Espanha, não são propriedade plena de Espanha. Aplica-se aqui o critério comum às nascentes de água em termos de direito civil. E é esse ponto de vista que é preciso fazer prevalecer do ponto de vista da União Europeia para que esta problemática tenha uma solução equitativa. O PCP afirma-se descontente com a falta de segurança em Portugal. O Grupo Parlamentar Comunista afirma que a resposta para o problema não está nas superesquadras, mas na aproximação entre a polícia e as populações. Os deputados comunistas querem mais segurança e tranquilidade pública. Hoje andaram na zona de Chelas para medir o sucesso da superesquadra dos Olivais. Em Chelas, a tradicional esquadra tipo A foi convertida em posto de atendimento com meia dúzia de agentes. Um elemento objetivo que o Sr. Comandante aqui referiu é que a criminalidade aumentou 34% no último ano. Mas mesmo assim, com um alarme, com uma potência extraordinária, já por várias vezes tentaram exatamente arrombar as portas para indivíduos escavacarem tudo de maneira que isto aqui não há. Mesmo de noite e de dia, assaltam aí os taxistas, a torta e direito. Isto é uma coisa difícil. O descontentamento da população e a exigência de novas medidas por parte dos comunistas defendem que não se fechem mais esquadras e querem que seja a Assembleia da República a definir as grandes opções em matéria de segurança interna. Hoje foi dia de consulta no Centro de Saúde da Pontinha, em Lisboa. A notícia parece banal, mas na Pontinha a marcação de consultas é um acontecimento raro. É que ela só se faz no primeiro dia de cada mês. E quem quiser marcar tem que ir de madrugada para a fila de espera. No Centro de Saúde da Pontinha, todos os primeiros dias de cada mês é assim. A fila de pessoas começa cedo, muito cedo. Chegou aqui a que horas? Deve ser 5:45, pouco mais ou menos. 4:30, por 4:45. Veio tão cedo para quê? Para apanhar consultas, senão não consigo apanhar. E mesmo assim a minha médica hoje diz que não vem. Vamos lá ver se vem ou não. Aqui, marcações de consultas só no primeiro dia do mês. Para as urgências, restam 4 vagas por dia para cada médico. E isto para uma população de quase 40 mil utentes. Todos os dias, todos os meses é esta pouca vergonha. E alguém tem que ter mão nisto. No dia 1 de janeiro, eu marquei para cá para o telefone e marcaram para o dia 31 de janeiro. Para mim, eu estava cá mais o meu marido com gripe. O Centro de Saúde da Pontinha, inicialmente uma extensão do de Odivelas, já tem perto de 30 anos e já é demasiado pequeno para servir tanta gente. Para a Administração de Saúde, a solução seria construir um centro novo e esperam ainda a decisão da Câmara Municipal de ceder ou não um terreno. Todas as beneficiações que temos levado a efeito têm surtido pouco resultado porque, passado pouco tempo, se degradam. Quando é que foi a última? Têm sido beneficiações feitas ao longo do tempo. Mesmo com estes arranjos, as condições não são as ideais, nem para os utentes, nem para quem lá trabalha. Até haver um projeto vai demorar, no mínimo, o início de 2, 3 anos. Portanto, até lá, os utentes têm que ser consultados aqui. E isto, sinceramente, nem nos países do terceiro mundo. A Comissão de Utentes já entregou no Parlamento um abaixo-assinado a sugerir soluções para o Centro de Saúde. Os utentes esperam que sejam rapidamente postas em prática. O Benfica no rescaldo da goleada. Depois dos 4-1 de Faro, vêm as críticas aos jornalistas para ver dentro de instantes. Ramalho Yanes vai à prova oral. Um potencial candidato a Belém, entrevistado por Maria Elisa e José Eduardo Muniz. Prova oral, amanhã à noite, no Canal 1.
Hoje foi um dia de glória para o ténis português. Com toda a informação desportiva, eu tenho aqui ao meu lado a Cecília Carmo. Olá, Cecília, boa tarde. Muito boa tarde. Começou hoje o Estoril Open em ténis e Nuno Marques fez sensação. O tenista português eliminou o espanhol Alberto Berazategui, número 7 do mundo e primeiro cabeça de série do torneio português. Nuno Marques ganhou apenas em 2 partidas, com os parciais de 6-4 e 7-5. Primeira ronda do Estoril Open cheia de surpresas. No Estádio Nacional em Lisboa, o espanhol Alberto Berazategui, cabeça de série número 1 do Estoril Open e número 7 do ranking do ATP Tour, vai para casa mais cedo. O autor da proeza foi o português Nuno Marques, o 136º. Nuno Marques precisou de 1 hora para derrotar o número 7 do mundo. Ganhou o primeiro set por 6-4 e o segundo por 7-5. Alberto Berazategui, uma das grandes atrações do torneio, repetiu hoje, por mérito de Nuno Marques, o resultado de 93, data da sua primeira participação no Estoril Open. Pensei no que tinha a fazer antes do jogo, pensei que tinha que fazer a minha tática muito bem e realmente se executasse bem tinha boas hipóteses de montar com ele. Agora não fui para o corte convencido que ia ganhar, francamente não fui. Qual foi o momento mais difícil? Foi agora acabar o jogo. Nuno, e agora perspectivas para o resto do Open do Estoril? Agora é ronda a ronda, eu acho que, sei lá, este torneio são todos, os jogadores são tão difíceis, são todos tão bons, portanto isto para mim é sempre uma final todas as rondas, portanto vou encarando jogo a jogo. Dos outros cabeças de série passaram a segunda ronda do Estoril Open o espanhol Alex Corretia, atualmente o 22º jogador mundial. Precisou de 1 hora e um quarto para derrotar o checo Karol Kuchera, número 59 na lista do ATP Tour. Alex Corretia conseguiu os parciais de 6-0 e 6-2. Mais longo foi o encontro entre o checo Slava Dosdel, 7º cabeça de série no Estoril, e o alemão Oliver Gross. O checo é 27º do mundo e o alemão 82º. O checo Slava Dosdel teve que se empenhar para não ficar pelo caminho. O alemão Oliver Gross obrigou-o a jogar 2 match points na última partida. Uma vitória suada para o checo, que é também cabeça de série no Estoril Open. Para o dia de amanhã, uma das atrações do Estoril Open é o desafio entre o bicampeão nacional Emanuel Couto e o checo Karel Novacek, 25º do mundo. No futebol, depois da derrota do Benfica em Faro por 4-1, o ambiente na Luz não é o melhor. A equipa treinou à porta fechada e ninguém fala. Com os maus resultados dos campeões nacionais nas últimas jornadas, há quem queira atribuir parte da culpa aos jornalistas. Manhã agitada na Luz. A má disposição dos sócios pelas recentes derrotas da equipa de futebol virou-se contra os jornalistas. Os benfiquistas não queriam que os repórteres circulassem pelo estádio, ficando restringidos ao espaço da sala de imprensa. Piropos não faltaram. É na barraca que vocês têm que estar. Vai filmando que eu não estou para também. Manuel Damasio desceu do gabinete para apaziguar os ânimos. Falou com os jornalistas e com os sócios, acabando com as discussões. E o Presidente é para isto, é para tudo, pá. Claro. Dos jogadores e da equipa técnica nem uma palavra, mas há quem se interrogue se vale a pena continuar com o silêncio. Tu achas que eu devo falar, não? Eu acho que sim. Estão a acusar os jogadores de todos que são os grandes culpados. Já passaram algum comunicado para o blackout? Não, isso ainda não. Dúvidas que não se colocaram a outros colegas. Situação do Benfica que vai ser analisada no programa Segunda Parte, às 21 horas na TV2. Para além da derrota do Benfica em Faro no sábado, a jornada 27 do Nacional de Futebol ficou marcada pelas vitórias do Porto em Guimarães e do Sporting em Torres Novas frente à União da Madeira. Foi, aliás, a vitória mais expressiva dos Leões para o campeonato esta temporada. No entanto, a desvantagem para os portistas mantém-se em 4 pontos. Na complicada viagem a Guimarães, o Futebol Clube do Porto saiu sairosamente com uma vitória por 1-0, o gol de Domingos, aos 67 minutos. Primeiro lugar seguro, com 4 pontos de vantagem sobre o principal perseguidor, o Sporting, que conseguiu o seu resultado mais folgado da temporada ao derrotar a União da Madeira por 4-0 em Torres Novas. O homem do jogo, Jordanov, com 3 golos. O primeiro aos 17 minutos e aos 33, o 2-0, novamente por Jordanov. O búlgaro não marcou o terceiro, mas esteve na sua criação, oferecendo o golo a Amonik. Já na parte final, Jordanov desenhou o mais belo golo da partida. Continua vivo o sonho do título. Na luta europeia, o Boa Vista, mesmo atuando em Chaves, levou de vencido ao Beira-Mar. Um golo bastou do brasileiro Arthur aos 21 minutos, piorando ainda mais a situação dos aveirenses na tabela classificativa.
Um resultado que permitiu aos boavisteiros alcançar o Tirsense, derrotado na Madeira perante o Marítimo. Golo de Luís Fernando no primeiro minuto após o intervalo. Finalmente, o Desportivo de Chaves, mais uma equipa com o estádio interdito, fez de Bragança à sua casa e ultrapassou o sempre incómodo Gil Vicente por 2-1. Edinho colocou os Chaves a vencer por 1-0, mas aos 75 Mangonga fez o empate. Só no último minuto, os transmontanos chegaram à vitória por João Pedro. Rui Costa continua em grande no campeonato italiano. O jogador português contribuiu ontem para a vitória da Fiorentina frente ao Brescia por 4-0, ao apontar um golo e dar mais 2 a marcar. A Fiorentina venceu ontem o Brescia por 4-0, num jogo que ficou marcado pela grande exibição do Rui Costa. O ex-jogador benfiquista fez 2 passes monumentais. Um para Di Mauro, que marcou o primeiro golo da Fiorentina, e um segundo para Batistuta, que enfim marcou após um passe de Rui Costa. O 3-0 foi obtido com um golo de Rui Costa com um belo remate de 25 metros, o seu 7º golo esta época no campeonato italiano. A imprensa italiana de hoje elogiou muito, volta a compará-lo ao francês Michel Platini. Rui Costa, que está completamente integrado no futebol e na vida em Itália. Em Florença, Rui Costa vive numa zona recatada, aliás, como é a sua vida de todos os dias. Eu tomo um pequeno almoço em casa, mais ou menos às 8h30. Normalmente, quando eu treino de manhã, devo estar no campo às 9 horas para treinar às 9h30. E depois, geralmente, tem mais um treino à tarde. E o resto do tempo passa com a família em casa, a saborear estas horas de sucesso. É que, entre Rui Costa e Florença, é uma verdadeira lua de mel. Na terra de Miguel Ângelo, o artista agora é português e chama-se Rui Costa. Não é Monteiro, é RTP, em Florença. Camilo Castelo Branco escreveu Amor de Perdição na prisão. A cadeia da relação do Porto entrou assim inadvertidamente na história da nossa literatura e constitui uma página da crónica portuguesa, hoje assinada pelo José Cruz. A antiga cadeia da relação do Porto é um dos edifícios mais imponentes da cidade. Funcionou como cárcere de 1786 até 1974, ou seja, durante quase 200 anos. Nelas estiveram presos algumas figuras ilustres como Zé do Telhado, Ana Plácido e Camilo Castelo Branco, que aqui escreveu, entre outras obras, Romance de um Homem Rico e Amor de Perdição. A voz única que tenho ouvido é a da mulher piedosa que me esmola o pão de cada dia e a do aguazil que veio dar uma sarcástica boa nova de uma graça real que me comuta ao morrer instantâneo da forca pelas agonias de 10 anos de cárcere. A Secretaria de Estado da Cultura decidiu recentemente recuperar todo o edifício. As obras, orçadas em 400 mil contos, deverão estar concluídas no próximo ano. Obter autorização para filmar o que se passa no interior destas paredes foi tarefa impossível, bem como saber qual o destino a dar à cadeia depois de recuperada. O silêncio da Secretaria de Estado da Cultura assemelhou-se ao vazio úmido das antigas celas. Admite-se, no entanto, que no futuro venham aqui a funcionar uma escola superior de música e arte sacra e um centro de estudos de conservação e restauro. Do Porto para Paredes de Coura, em pleno Alto Minho. Esta é a Casa Grande de Romariguens. Foi construída nos finais do século XVII e domina toda a Quinta do Amparo. Aqui viveu na década de 50 Aquilino Ribeiro, que deu o nome da casa a uma das suas obras mais conhecidas. A Quinta do Amparo e a Casa Grande de Romariguens conheceram após a morte do escritor um período de degradação. Mas há 7 anos, um engenheiro alentejano arrendou a parte agrícola à família de Aquilino Ribeiro e iniciou um projeto de produção de plantas ornamentais de exterior. A exploração ocupa já 19 hectares e aproveita uma das características que mais fascinava Aquilino Ribeiro, a água fria e límpida que atravessa a quinta. O espírito Aquilino, eu penso que, de uma leitura que eu fiz ultimamente, apercebi-me que na penúltima, última página, o escritor dizia, tivesse o tempo, fazia da Quinta do Amparo o jardim. E, de facto, isto aos poucos e poucos vai-se fazendo um jardim, sem que seja o Jardim na Conceição, com certeza, do Aquilino Ribeiro. Graças a esta exploração, uma das 3 casas que constituem a Casa Grande de Romariguens foi já restaurada e uma segunda tem um novo telhado. A sua recuperação interior, a cargo da família de Aquilino Ribeiro, deverá arrancar ainda nesta primavera. Mas há ainda uma casa e a capela a necessitarem de restauro e da atenção do Estado. A mais importante passará pelo Estado, entender isto como património do próprio Estado e ser ele participativo, ser ele o motivador de que estes restauros se façam e compreender os problemas das famílias que recebem estes legados e que não têm posses para os manter.
Na sua viagem a Portugal, José Saramago refere que se não acodem à capela de Nossa Senhora do Amparo, não tarda aí outra ruína portuguesa. Que esta profecia pessimista de um grande escritor português não se cumpra. Pelo menos em memória da presença aqui de Aquilino Ribeiro. Crónica Portuguesa a fechar hoje o telejornal. Boa tarde. Nós voltamos a ver-nos amanhã.